Fala, meu povo, vamos para a nossa segunda aula sobre controle da administração pública. E antes da sequência aqui, pessoal, antes de continuar com o conteúdo propriamente dito, deixa eu trazer um esclarecimento aqui para vocês. Por alguma razão, a imagem da webcam não está aparecendo, né, no cantinho ali do slide, onde eu sempre coloco, e eu já tentei ajustar aqui, tentei resolver, não consegui. Então hoje a gente vai gravando só o slide mesmo. De repente até melhor, porque vocês podem focar mais, podem se concentrar mais só no slide. E eu vou ver aí como é que eu resolvo isso, se vou ter que comprar uma nova webcam, o que é que eu tenho que fazer, tá bom? Mas por enquanto vamos dessa forma mesmo. A gente já sabe que o controle da administração se refere a um conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em quaisquer das esferas de poder. Então, seja o poder executivo na sua função típica, seja o legislativo e o judiciário na atípica, né, nas suas funções atípicas de administrar. A gente sabe que o legislativo também administra. Se você presta um concurso para o legislativo, você vai ser nomeado pelo próprio poder legislativo, é ele que vai pagar seu salário, quem vai te dar férias, quem vai, enfim, te aposentar aí depois de 100 anos de serviço, etc. A mesma coisa com o judiciário. Então, os outros poderes, né, eles vão exercer a função administrativa de forma atípica. Bom, já sabemos disso. Sabemos também que, quanto ao momento, o controle pode ser prévio, concomitante ou posterior à prática do ato ou sequência de atos administrativos. Quanto ao aspecto ou natureza, o controle pode ser de legalidade ou de mérito. Isso tudo a gente viu na outra aula, né? Na nossa primeira aula, essa é a segunda. Quanto à natureza do órgão, o controle pode ser administrativo, e aí a gente fala na autotutela. Pode ser legislativo, né? O legislativo, com o auxílio dos tribunais de contas, vai atuar no controle da administração pública. Inclusive, é uma função típica do Poder Legislativo, a gente sabe que é fiscalizar a atuação do Executivo. E o controle pode ser judicial quando realizado pelo Judiciário. E quanto à amplitude ou âmbito de atuação, o controle, a gente sabe, pode ser hierárquico, quando ele acontece dentro de uma pessoa jurídica, e nesse caso ele depende de lei, ou ele pode ser finalístico, né, quando é da administração direta sobre a administração indireta, e nesse caso ele só pode acontecer se tiver previsão legal. A gente falou até que um exemplo disso é o artigo 19 do Decreto-Lei 200 de 1977. Tá, então isso foi o que nós vimos até agora, não é? Acabamos de recapitular o que vimos até o presente momento. Quanto à origem, pessoal, o controle pode ser interno, externo ou popular. Quando é que ele vai ser interno? Ele vai ser interno quando um poder estiver controlando seus próprios atos. Então é o poder executivo que está controlando seus próprios atos, ou é o poder judiciário, na sua função administrativa, que está controlando seus próprios atos, tá certo? Ele vai ser externo quando for um poder controlando o outro. E aí o melhor exemplo disso é o legislativo controlando a atuação do executivo, tá bom? E ele vai ser popular quando ele for disparado, quando ele partir de uma ação, de um ato tomado por um cidadão, por um particular, alguém que é uma pessoa estranha à administração pública. Poxa, Pablo, isso pode acontecer? Pode sim, pessoal, isso pode acontecer sim. Exemplo disso são ações que a gente vai falar daqui a pouco, como mandado de segurança, ação popular. E um ótimo exemplo disso, previsto na Constituição, é o artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, que vai estabelecer que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Então isso é uma coisa que, quando eu falo em sala, geralmente todo mundo fica assim, poxa, isso existe, tem isso? Tem. Então você, durante 60 dias no ano, você poderá vistoriar, você poderá analisar as contas do município e você poderá questionar sua legitimidade nos termos da lei. Então a Constituição traz essa previsão e isso pode ser feito. Eu diria até que deve ser feito, né? Nós devemos fiscalizar as contas do município em que nós vivemos. Certo, então, quanto à origem, recapitulando, interno quando é um poder controlando seus próprios atos, externo quando for um poder controlando outro poder, e popular quando partir de uma ação de um cidadão, quando partir de uma ação de uma pessoa do povo que, enfim,
tomar a iniciativa de fiscalizar a administração pública. Aqui a gente costuma confundir um pouco o externo com o popular. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você entra com um mandado de segurança, tá certo? Visando aí, sei lá, a sua nomeação dentro de um concurso público porque você passou dentro das vagas. Como nesse caso, partiu de um cidadão, você que está tentando fazer com que a administração trabalhe corretamente, atue corretamente, nesse caso a gente fala em controle popular, tá bom? Certo, vamos dar sequência então. Pessoal, com relação ao controle administrativo, o que a gente tem para falar inicialmente é em relação à iniciativa, tá certo? O que a gente tem para dizer em relação à iniciativa? O controle administrativo ele pode partir de ofício, a própria administração percebeu uma irregularidade e ela vai lá e realiza esse controle. Então a administração percebeu, por exemplo, que um ato ilegal tinha sido praticado, vai lá e realiza o controle de legalidade. Ou um determinado ato discricionário tinha sido praticado, tinha sido realizado e de repente ele se torna inoportuno, inconveniente, a administração vai lá e revoga esse ato que, enfim, não era mais necessário, se tornou inconveniente ou inoportuno. Tá, então a iniciativa pode partir da própria administração pública ou ela pode ser disparada por um requerimento de alguém. E aqui é válido a gente lembrar que o artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal vai trazer o direito de petição. Ele vai dizer que são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e a linha B, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos em situação de interesse pessoal. Então isso é um direito fundamental, inclusive, o direito de petição. Então, eventualmente, as pessoas estão protocolando requerimentos, estão requerendo coisas da administração pública que acabam sendo uma forma de controle, acabam mantendo a atividade administrativa nos eixos, tá certo? Aqui a gente precisa falar também nos recursos administrativos, a gente já falou neles brevemente quando a gente tratou do processo administrativo, e aqui o que a gente vai lembrar é que os recursos administrativos eles podem ser próprios, quando eles se dão dentro de uma escala hierárquica, não é? Quando você recorre para uma autoridade superior, ou eles podem ser impróprios quando você recorre para outra autoridade. Exemplo disso, a lei prevendo que da decisão do diretor da autarquia cabe recurso direto para o prefeito. Pablo, isso existe? Isso pode acontecer? Pode sim. Inclusive, eu sei de uma autarquia, sei de um determinado município que tem uma autarquia municipal e que a lei que estabeleceu a autarquia tem essa previsão das decisões proferidas pelo diretor da autarquia, diretor-presidente da autarquia, caberão recurso para o prefeito. Então isso é um recurso impróprio. Por quê? Porque sai de dentro daquela estrutura hierárquica, sai de dentro até da pessoa jurídica e você recorre para uma autoridade externa, tá bom? Aqui a gente precisa lembrar também dos órgãos de controle, não é? Como a CGU, a Controladoria Geral da União, que vai fiscalizar e eventualmente acionar a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da União, a Secretaria da Receita Federal, etc. Então, a função da Controladoria Geral da União é fiscalizar. E quando ela percebe uma irregularidade, ela aciona o órgão competente ou os demais órgãos competentes na medida em que isso seja necessário. No âmbito do judiciário, a gente tem o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e no âmbito do Ministério Público, a gente tem o CNMP, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, além das várias corregedorias aí nos mais variados órgãos civis e militares. Então, a corregedoria talvez seja até o melhor exemplo de órgão de controle, né? A função da corregedoria é justamente essa, é exercer esse controle da atividade administrativa. Tá, não só da atividade administrativa, dependendo do órgão, mas enfim, é uma das razões da existência da corregedoria. Tá bom, com relação ao controle do legislativo, a gente tem que lembrar que o legislativo vai atuar com o auxílio do Tribunal de Contas. Isso já foi mencionado na aula passada, não é?
o Tribunal de Contas é quem vai ter o aparato técnico e até científico para fazer o controle das contas públicas e ele vai, portanto, auxiliar o Poder Legislativo nesse processo. Detalhe muito interessante e muito importante é que o controle do Poder Legislativo ele pode extrapolar a legalidade. O que é que eu quero dizer com isso? Ele pode ir além do mero controle de legalidade, ou do simples controle de legalidade, de verificar se o ato está de acordo com a lei ou não. Ele pode, portanto, adentrar o mérito. Quando? Quando a Constituição e a lei assim prevê, tá certo? Melhor exemplo disso é o Senado fazendo o controle das indicações para o STF. Então o presidente indica alguém para o Supremo Tribunal Federal, atingidos, claro, os requisitos constitucionais, como notório saber jurídico, e quem é que vai dar a palavra final? Quem é que vai fazer o controle dessa indicação? O Senado. Então o Senado vai arguir, vai sabatinar esse candidato e poderá aprová-lo ou não, poderá aprová-lo ou poderá rejeitá-lo, tá certo? Então, o Senado Federal é quem vai fazer o controle dessa indicação. Além disso, com relação ao controle do Legislativo, é importante a gente lembrar do próprio impeachment, não é? Quando o presidente da República comete um crime de responsabilidade, tem o juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados e o julgamento em si no Senado Federal. Depois da redemocratização, a gente já viu isso acontecer com o presidente Fernando Collor de Mello e com a presidenta Dilma Rousseff, né? Ambos sofreram processo de impeachment. Na verdade, praticamente todos os nossos presidentes civis, enquanto estávamos em regimes democráticos, eles tiveram pedidos, né, de impeachment protocolados, eles tiveram denúncias protocoladas na Câmara dos Deputados. E alguns presidentes tiveram várias, né? Mas processo de impeachment mesmo, ao ponto de o presidente ser retirado do cargo, enfim, e ficar afastado da função pública, caso do presidente Collor, nós tivemos esses dois da redemocratização para cá. Então o impeachment também é uma forma de controle do legislativo sobre o executivo. As CPIs, não é? As comissões parlamentares de inquérito, que exercem essa função típica do legislativo de fiscalizar e tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, assim, isso tudo é exemplo de controle do legislativo. A gente vai voltar um pouco a isso em aulas posteriores. A gente pode voltar, pode retomar isso com mais detalhes, tá bom? E temos, claro, o controle judicial, não é? Como é que o controle judicial vai acontecer, pessoal? E aqui eu vou falar de controle judicial, mas ele também vai ser um controle externo na medida em que a iniciativa pode partir de um particular, tá bom? De um cidadão. Então, exemplos disso: mandado de segurança, ação popular, habeas data, ação civil pública, mandado de injunção, além de outras ações. Rapidamente aqui a gente também pode detalhar isso com mais calma no futuro, numa videoaula futura. Mas por agora é interessante a gente lembrar o que é um mandado de segurança, não é? A Constituição vai estabelecer que o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas data ou habeas corpus, não é? E quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nesse caso, vai caber mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo do cidadão. Aí, geralmente surge a pergunta, né? Poxa, Pablo, mas isso não é interesse do cidadão? Como é que isso é controle da administração pública? Eu não entendo como é que um mandado de segurança pode controlar a atividade administrativa. É bem simples, pessoal. É só a gente tirar o foco do que o particular pretende e focar no que a administração está fazendo ou deveria estar fazendo. Vamos voltar aqui ao exemplo do concurso público. Você passou no concurso dentro das vagas, tá certo? E aí você tem o direito líquido e certo à nomeação. A gente já viu que no passado havia um entendimento que era mera expectativa de direito, depois isso evoluiu, né, e se transformou em direito subjetivo, e hoje a gente considera que existe, na verdade, um direito líquido e certo. Tá bom. Então, se você tem esse direito, a administração deveria te nomear. Se ela não te nomeia
e você precisa entrar com um mandado de segurança para conseguir essa nomeação, você está controlando a atividade administrativa, você está contribuindo para esse controle, não é? Na medida em que esse ato administrativo deveria ter sido praticado e não foi. Você está, de certa forma, até ajudando a administração a fazer o que é certo. A ação popular, essa é interessantíssima, pessoal. A Constituição vai estabelecer que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular visando anular ato que seja lesivo ao patrimônio público ou de alguma entidade da qual o Estado participe, ato que seja lesivo à moralidade administrativa, que seja lesivo ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. E o autor da ação popular ele vai ficar isento de custas judiciais e de ônus sucumbencial, salvo comprovada má-fé. Então, assim, ela é um instrumento que permite um controle amplo, não é apenas um controle de legalidade, ela permite o controle da própria moralidade administrativa, não é? E você não tem nem o ônus de custas judiciais, salvo se você, claro, tiver agindo de má fé, se você der entrada nela de má fé. Então é um remédio constitucional, é uma ação constitucional fantástica, a ação popular. Habeas data. Habeas data, ele é concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante que estejam em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Isso a gente sabe. Tá, o que a gente costuma esquecer é que a função do habeas data não é apenas dar acesso à informação. O habeas data também serve para retificar dados quando o interessado não preferir fazê-lo por processo sigiloso, administrativo ou judicial, tá certo? Então, pessoal, o habeas data, ele vai ter essa função de permitir ao interessado, permitir ao particular, permitir ao cidadão ter acesso às informações relacionadas à pessoa dele e retificar esses dados, quando eles estiverem, enfim, errados, quando eles precisarem de uma retificação. O mandado de injunção, a gente sabe que ele vai ser concedido quando faltar norma regulamentadora que viabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais, além de prerrogativas relacionadas à nacionalidade, soberania, cidadania, etc. Então vamos pegar um exemplo aqui diretamente relacionado à atividade administrativa, direito de greve do servidor público. O servidor público civil tem o direito de greve, está assegurado pela Constituição Federal. Essa greve vai ser exercida na forma da lei. A lei nunca surgiu. A iniciativa dessa lei seria, claro, do chefe do executivo. Nenhum dos presidentes apresentou o projeto de lei e a lei nunca nasceu. Então, uma forma de exercer esse direito de greve é via mandado de injunção, tá bom? O que mais, pessoal? Então, ação civil pública, e esquecendo da danada da ação civil pública, não é? Ela pode ser proposta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo MEDO, município, Estado, Distrito Federal e União, autarquia, associação com mais de um ano de Constituição. E a função da ação civil pública é a proteção do patrimônio público e social, proteção do meio ambiente, além de outros interesses difusos e coletivos. Então também é uma ação que tem um potencial muito grande de controle da administração, além, claro, de quaisquer outras ações. Então, se você entrou com uma ação ordinária contra a administração pública, ou você entra com, enfim, qualquer ação que seja, não é? E essa ação repercute na atividade administrativa, você poderá eventualmente estar contribuindo para o controle da atividade administrativa. Bom, então é isso, pessoal. Acredito que essa aula vai ficar um pouco breve e espero que vocês tenham achado interessante o assunto. E claro, como eu falei, a gente pode retomar isso no futuro, a gente pode voltar a isso no futuro, detalhando melhor esse conteúdo. Então é isso, espero que vocês estejam gostando. Beijo no coração de todos e, como sempre, vamos arrochar o nó aí estudando direito administrativo, bom danado.